puro desespero, em desespero. Ei pessoal, bem-vindos a esse canal, eu sou Gustavo Negreiro, seu psicanalista favorito, e hoje nós estamos na 7ª parte da saga Johnny Depp vs Amber Heard. Tem sido uma loucura toda essa trajetória, eu entrei no meio do caminho a pedido de vocês e agora estou envolvido até o pescoço com esse caso, e é uma responsabilidade muito grande, eu nunca imaginei estar cobrindo o julgamento, mas eu vou falar mais sobre isso no episódio final. Então eu preciso trazer alguns esclarecimentos importantes. Esse é o 7º episódio, então nós teremos o 7º, o 8º e o 9º, que vão cobrir exatamente a última semana, que foi a semana agora. Eu estou gravando esse vídeo dia 29 de maio, então não sei se o júri já vai ter deliberado. Eu sei que pelo menos amanhã, segunda-feira, o júri não vai dar uma resposta, e eu vou explicar mais sobre isso no último episódio. Então eu não sei mais ou menos até que dia a gente terá uma resposta e se todos esses episódios serão lançados a tempo. Portanto, eu acho isso bom aqui, pelo menos da minha perspectiva, porque eu vou conseguir gravar esses vídeos sem ter essa pressão já do resultado, porque com o resultado em mãos, basicamente o julgamento acabou. Então realmente ia ser um pouco complicado gravar, as minhas emoções já seriam outras dependendo do resultado do julgamento. Então neste momento eu estou com a mesma emoção de vocês, a emoção da apreensão, do resultado, e a gente vai rever tudo o que aconteceu nessa última semana, que é muito importante e que tem evidências chocantes, e a coisa pegou, inclusive a gente vai ver hoje aqui muito do que rolou. E então, dependendo do que acontecer, saibam que os 3 próximos episódios já foram gravados e eu não sei o que aconteceu, não sei quando você vai estar assistindo, mas quando o resultado sair, eu vou voltar e aí eu irei gravar o resultado do júri, dando as minhas considerações finais. Eu também vou dar a minha opinião geral sobre a Amber e sobre o Johnny Depp. Porém, contudo, todavia, entretanto, na última parte dessa trilogia da última semana, eu vou estar dando a minha consideração final sobre quem eu acho que deveria ganhar esse julgamento, porque eu vou estar reunindo tudo que foi apresentado, vou estar mostrando para vocês através de uma planilha. Então vai ter muita coisa legal para a gente poder conversar, discutir, e de uma forma bem imparcial, como eu já tenho conduzido todo esse projeto desde o começo. Para você que está caindo nesse episódio agora, que está chegando aqui conhecendo meu canal pela primeira vez, saiba que eu tenho a cobertura já desde o primeiro, onde eu narro tudo, desde antes do julgamento, mostrando a linha do tempo, a situação, de como eles chegaram neste ponto e nessa circunstância. Então até aqui já foram 6 episódios, esse é o 7º. A minha cobertura tem sido na íntegra, trazendo todas as evidências, todas as provas, todos os testemunhos, tanto da parte dela quanto da parte dele. E eu gostaria de fazer um aviso muito importante. Eu vou gravar, e dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, eu já gravei uma biografia da Amber. Então eu fiz uma pesquisa reunindo tudo sobre a vida dela, e eu listei a carreira dela de ponta a ponta. Eu sei que tem muita gente aqui que não quer nem ouvir falar do nome da Amber, mas quando essa biografia sair, eu recomendo que você assista, porque nessa biografia eu vou trazer detalhes chocantes, principalmente a parte ali final, que é a maior, que eu vou mostrar a carreira dela passo a passo. E essa carreira específica, que foi de onde saiu a motivação para que eu fizesse esse episódio específico focado nela, na biografia dela, onde eu vou explicar para vocês porque eu montei uma teoria baseada na carreira dela, as provas que eu vou mostrar, os detalhes que vocês verão serão absurdos, assim, vocês vão ficar perplexos com tudo que eu reuni, informação que ninguém em outro lugar do mundo trouxe de uma vez só, eu trouxe para vocês, eu analisei e eu vou mostrar. Isso vai servir como base para que eu relate a vocês a minha teoria de como a Amber chegou no ponto de escrever aquele artigo no Washington Post. Então o episódio vai ser assim chocante, as pessoas que assistirem vão ficar assim perplexas com o que eu vou mostrar, assim, que vai contra o que a mídia está dizendo sobre a carreira dela. Eu vou apresentar ali com
fatos, passo a passo, filme por filme, vocês vão entender a gravidade da situação. Então se preparem, lembre-se, eu acho que o nome do episódio vai ser A Origem de Amber Heard. Então não deixem de conferir essa biografia dela. Eu não sei se vai sair antes ou depois do veredito, vai depender da situação. Se o veredito sair antes, eu vou ter que lançar o veredito antes do episódio dela, mas se não, eu lanço o episódio antes. Mas não deixem de assistir, esse episódio já vai estar gravado e vai ser muito importante para vocês entenderem um pouco, porque a gente tem que entender a mente das pessoas e compreender as circunstâncias que fizeram com que todos chegassem nesse ponto em que estamos agora acompanhando de camarote. Dados esses avisos importantes aqui, eu preciso agradecer as pessoas que contribuíram no Valeu Demais. É isso aí, tem muita gente muito bacana que contribuiu naquele mecanismo aqui do YouTube que você pode ajudar o canal. E a Ângela Oliveira, que já contribuiu várias outras vezes, eu te agradeço muito. O Bruno Cruz também, que foi muito gentil. A Camila Santos, a Janai Silva, a Miriam Martins Brum e a Paula Puck. Lembrando que se você quiser, você pode contribuir pelo Pix, pelo PayPal, por onde você quiser, é só entrar em contato, mas o Pix tem por aqui. Pessoal, quero fazer uma recomendação para vocês um pouco diferente das que eu faço normalmente. Como a gente está nessa história de uma acusação e tal, nós temos episódios aqui no canal de falsas acusações. Alguns casos, assim, são revoltantes. Eu lembro, principalmente, na época que foi exibido o episódio da autora do livro que gerou aquele filme, O Olhar do Paraíso. Esse caso, essa mulher, ela jogou um homem inocente na prisão. Ela o acusou de ter feito aquilo com ela. Resumindo, ela cometeu perjúrio, ela confessou isso no livro dela. A história toda tá lá, é um episódio de 50 minutos, vocês vão ficar assim, indignados com o caso. E o homem ficou vários anos preso por um crime que não cometeu enquanto ela enriqueceu. Então assistam esse caso, quem ainda não conhece, porque vocês vão ficar perplexos. Também por aqui temos o caso das strippers golpistas. Esse caso é muito interessante porque essa história ela revela como eram vários homens que estavam sendo ludibriados, enganados e passando coisas horríveis nas mãos de umas strippers. E vários deles recorreram às autoridades e a polícia não acreditava pelo fato deles serem homens. Então, se você não assistiu, você precisa assistir esse caso, As Strippers Golpistas. Ao mesmo tempo, eu preciso te fazer uma indicação muito importante, que é a minissérie As Mulheres do Presidente. Vocês precisam assistir essa história porque ali é um exemplo do que acontece quando a mídia defende quem quer, seja culpado ou inocente. Essa história é chocante, é berrante, é gritante. Eu reuni as fontes mais primárias possíveis, eu fui direto nessas fontes. E eu peguei toda a história e eu organizei numa cronologia absurda. Vocês precisam conferir, eu tenho certeza que vai ser muito bacana e você não vai se arrepender de conferir essa história. Lembrando que aqui tem uma playlist dessa saga, você pode encontrar a playlist As Mulheres do Presidente e das outras séries e minisséries que temos aqui no canal, incluindo Ana Delvey, Elizabeth Holmes, o psiquiatra que roubou a vida do seu paciente, esse caso é absurdo. A série Na Mira de Casos Criminais e a nova série aqui do canal 24 Horas na Mira, que traz minisséries criminais de casos assim bárbaros, incluindo a nova minissérie Na Escada. É isso aí, assista, você não vai se arrepender. E nós vamos começar agora, porque eu vou dar continuidade das audiências a partir já do dia 23 de maio. E a primeira testemunha do dia é o Dr. Richard Moore, que é um cirurgião ortopédico especializado em cirurgia de mão, e ele está sendo questionado pela equipe da Amber. Especificamente, ele está falando daquele dedo do Johnny Depp, que nós já vimos várias vezes aqui e que ainda veremos outros. Então ele começa a falar, ele explica mais ou menos que a cirurgia para recolocar um dedo é chamada de plantio. E o Dr. Richard diz que quando ele está operando, ele avalia a causa da lesão, pois segundo ele, a forma como a mão foi ferida pode afetar o manejo e o tratamento de cada caso de forma individual. Então ele explica que trabalha como cirurgião de mão há mais de 25 anos e que realizou milhares de cirurgias. Ele diz que fez inúmeras cirurgias semelhantes na que foi feita no Johnny Depp. Então é perguntado a ele se ele acredita que o dedo ferido do Johnny em março de 2015 ocorreu como resultado de uma garrafa de vodka sendo jogada nele. E aí ele diz não. E aí ele começa a dizer que o dano do dedo da mão do Johnny não era consistente com esse padrão de lesão. E ele se refere à descrição da mão do Johnny como descansado em uma barra, que quando foi atingida por uma garrafa e sofreu uma lesão por esmagamento. E aí o Dr. Richard diz que não há evidências de danos na unha que ele esperaria ver de uma lesão causada por uma garrafa atingindo o dedo por cima. Aí é exibido ali no tribunal raio-x do dedo do Johnny Depp, que a testemunha especializada, o Dr. Richard, diz conter
vários fragmentos de ossos. Lembrando que há duas versões dessa história. O Johnny diz que a lesão foi causada pela Amber, que jogou uma garrafa de vodka nele, e a Amber diz que não, que ele bateu a mão não sei aonde. E aí o cirurgião de mão Richard diz ao tribunal que não acredita que a causa tenha sido uma garrafa sendo jogada por cima e que essa garrafa, que no caso teria que ser lançada por cima, mesmo que tivesse sido dessa forma como o Johnny diz, no que ele está dizendo, é claro, não causaria tal lesão, porque isso incluiu uma amputação parcial. E aí é mostrada ao tribunal uma imagem do Johnny sendo tratado por seus ferimentos em março de 2015. Passando a equipe da Amber, quem entra agora é a Camille Vasquez, a advogada do Johnny Depp. Então a Camille começa a falar que no depoimento do Johnny, que ele descreve o momento da lesão, o seu dedo estava enrolado ao redor da barra e, portanto, não estava deitado, como o médico afirmou anteriormente. E aí o Dr. Richard diz, olha, até poderia ser assim, mas o Johnny também poderia ter deturpado este fato. Aí a Camille pega e fala, olha, mas o Johnny deixou claro que a garrafa atingiu sua mão em um ângulo e, portanto, não atingiu seu dedo diretamente de cima, como também foi alegado. Aí a Camille pergunta, Dr. Richard, você estava lá quando o acidente ocorreu? E aí ele diz, não. Então ela fala, portanto, você não pode descartar que a lesão foi causada por uma garrafa de vodka. E ele fala, eu não posso. Mas eu posso descartar que tenha ocorrido da forma descrita no depoimento do Johnny. Então a Camille pergunta se ele poderia descartar que a lesão tenha sido causada por uma faca. E ele diz, olha, eu acho improvável, mas não posso descartá-lo. Então a Camille convida o Dr. Richard a examinar seu testemunho escrito, que foi dado sob juramento, e nele o Dr. Richard havia escrito assim, não posso descartar nada completamente, não posso descartar que a lesão tenha sido causada por uma porta de carro e não posso dizer definitivamente o que causou a lesão. Não posso descartar que a lesão tenha sido causada por uma porta de carro e não posso dizer definitivamente o que causou a lesão. E aí a Camille questiona, olha, você usou reconstruções ou reconstruções de computador em suas avaliações? Ele fala não. E então a Camille passa para a discussão da descoberta da ponta do dedo do Johnny na cozinha lá na casa da Austrália. E o dedo do Johnny foi encontrado na área do bar embrulhado em um papel de cozinha. Então é exposto ali para o tribunal duas fotos da área do bar na casa do Johnny na Austrália, onde a lesão teria ocorrido. E essas fotos mostram vidro quebrado e sangue no chão. E aí, então é perguntado ao Dr. Richard se ele já havia visto essas fotos antes. E ele diz, não. Eu não vi essas fotos. Aí a Camille instrui o Dr. Richard a olhar para uma garrafa quebrada na parte de trás de uma das imagens. E a Camille pergunta, você vê os cacos quebrados? E ele diz, sim. Você vê as gotas de sangue no chão? E ele diz, sim. Aí a Camille pega e fala, portanto é justo dizer que você não levou em consideração essas imagens em seu depoimento de especialista sobre a causa da lesão? E ele diz, é verdade. Depois disso, a equipe da Amber pega de novo e quando eles concluem, a Camille retoma. E aí é perguntado para o Dr. Richard se ele havia mudado de opinião depois de ter enxergado aquelas fotos. E ele diz que não, que a opinião dele permanece a mesma e que ele não acredita que o dedo do Johnny foi decepado por causa de uma garrafa de vodka. Depois desse testemunho, quem entra em cena é o psiquiatra Dr. David Spiegel. Dá pra dizer que esse homem roubou a cena no tribunal aquele dia e ele é testemunha da equipe da Amber e ele está sendo interrogado pela advogada da atriz, a Elaine Bradhoff. Aí ele relata que tratou dezenas de milhares de pacientes em sua carreira e que também substâncias ilícitas e o álcool são usados por cerca de 75% de seus pacientes. E ele diz que, infelizmente, isso é uma grande parte do papel da psiquiatria. Então ele basta dar estatísticas de que cerca de 50% de seus pacientes sofreram traumas e desses 25% são vítimas
de abuso de parceiro íntimo. E aí ele diz que essa circunstância é infeliz. Então, quando ele é questionado com que frequência ele tratou perpetradores de violência por parceiro íntimo, ele concorda que provavelmente são dezenas de milhares ao longo dos anos e cerca de 10% de todos os seus pacientes. Aí o Dr. David diz ao tribunal que publicou 2 artigos sobre trauma e dentro desses artigos ele escreveu sobre violência por parceiro íntimo, que é VPI em inglês, a sigla. Aí ele começa a falar que é importante que o júri entenda que a VPI pode ser física, psicológica e também íntima, e que pode ser realizada por diferentes razões, incluindo a manutenção do poder, do controle e da autoridade. E ele diz que, embora o abuso em si seja obviamente um fator-chave, a motivação por trás dele também é importante para entender cada situação. Quando a Elaine termina, o advogado da equipe do Johnny assume e ele começa a questionar as qualificações do Dr. David nessa questão. E ele também levanta um ponto de que o doutor não tem nada especificamente sobre VPI em seu currículo e também não escreveu nada especificamente sobre VPI em seu título, embora tenha escrito artigos e partes de um livro sobre trauma, ele não escreveu especificamente sobre o subconjunto da VPI. O Dr. David discorda. Ele diz que VPI faz parte do trauma e por isso ele escreveu longamente sobre VPI. E esse testemunho se destacou por quê? Porque esse questionamento todo se torna muito irritante. O embate aqui começa a ficar aquecido, porque o Dr. David fica visivelmente incomodado com esses questionamentos e ele começa a responder de uma forma debochada. Então, por exemplo, quando ele é solicitado a elaborar sobre o livro que publicou, ele dá suas explicações e ele diz ao advogado, quando encerra sua fala, obrigado pelo plug do livro. E a partir daí a coisa fica muito tensa, porque ele tenta ser sarcástico, mas ele não chega a ser engraçado. E eu digo isso porque ninguém ria no tribunal. Então a atitude dele começou a soar como uma arrogância mesmo, num nível bem extremo. Eu separei algumas falas para vocês entenderem, porque ele dizia assim, eu não sei por que você está fazendo essa pergunta de novo, mas obrigado, senhor. Então, em geral, é uma espécie controlada de bate-boca. Aí há uma troca, a Elaine assume o posto de novo, a advogada da Amber, e o David diz que viu evidências em vídeo, principalmente evidências do Johnny batendo em armários, quebrando vidros, gritando com a Amber enquanto tinha um copo de vinho na mão, e também o que ele descreveu como uma interrupção na casa. Aí ele fala que solicitou uma entrevista com o Johnny 2 vezes, mas que seus pedidos foram recusados pelo Johnny e por seus advogados. Aí ele começa a explanar assim para o tribunal. Meu papel hoje aqui é explicar se eu acho que o comportamento do Johnny é compatível com alguém que tem transtorno de abuso de substâncias e também de alguém que tem fatores de risco para perpetrar violência por parceiro íntimo. Aí depois de discutir o uso excessivo de álcool e substâncias ilícitas, tanto ilegais quanto prescritas, pelo Johnny, ele começa a ser questionado pela Elaine sobre a capacidade do Johnny de funcionar como ator. O tribunal já havia ouvido antes que o Johnny usava um fone de ouvido para atuar. Então foi alegado pela equipe da Amber que as falas do Johnny eram entregues pelo fone e foi alegado pela equipe do Johnny que ele ouvia música só para se aquecer antes de começar a gravar e tal. Aí o David diz assim, eu estou ciente que o Johnny confessou ter feito um filme totalmente desperdiçado. Aí ele pede desculpas por não se lembrar de qual filme, mas continua dizendo que a sua taxa de pensamento, no caso do Johnny, estava baixa e que a atenção do Johnny estava prejudicada e por isso a sua taxa de memória estava prejudicada também, por isso o uso do fone. E ele continua dizendo assim, olha, no entanto, neste julgamento, a cognição do Sr. Depp melhorou. Porque esse é um exemplo de quando alguém está sóbrio. E ele passa a discutir o efeito do álcool e das substâncias ilícitas no sistema sanguíneo, corporal, etc. Aí ele dá a seguinte explicação. Todos nós ficamos com raiva das pessoas, mas quando o nosso cérebro está funcionando bem, nós não atuamos. Quando temos os efeitos do álcool, temos desinibição, então não podemos mais interpretar o que está na nossa frente. O que é certo e errado, o que devemos agir e o que devemos não fazer. Então, quando ele é perguntado sobre como o abuso de substâncias interage com o fator de risco da violência por parceiro íntimo, o David conclui que o álcool e as substâncias ilícitas não deixam alguém desinibidos,
e os farão representar de muitas maneiras diferentes a violência contra o parceiro. É interessante que nas respostas dele, ele usa frases muito bem elaboradas e com muita terminologia. Especificamente, as respostas dele ficam bem gordas, bastante volumosas, como se estivessem passando um grande conteúdo. Mas na verdade é perceptível que ele está sendo muito prolixo, porque nesse caso ele está inflando as respostas para deixar o júri sobrecarregado com informações. Isso aqui não é questão de opinião, porque as respostas dele durante o interrogatório, o exame feito pela advogada da Amber, são com respostas mais compridas. As respostas dele durante o interrogatório do advogado do Johnny são mais curtas, breves e mais ácidas. Por isso, quando ele está de um lado e não do outro, a coisa começa a esquentar no tribunal. Então ele continua explicando mais explicações fisiológicas e psicológicas, dizendo que o Johnny atrasa a recompensa e por isso ele teve grandes problemas. E que, segundo ele, tudo isso foi agravado pelo abuso dessas substâncias, pelo excesso delas. E ele fala que o Johnny também demonstrou um comportamento errático, incluindo textos com linguagem vulgar. E ele agora passa para a questão dos medicamentos prescritos usados pelo Johnny, incluindo o medicamento antipsicótico chamado Seroquel, o opiáceo analgésico e também o outro medicamento que é para transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí o psiquiatra explana que o Johnny tem um histórico de comportamento de automutilação, inclusive cortar e queimar até a si mesmo. Aí ele diz ao tribunal que está ciente de um texto em que o Johnny encaminhou para o seu médico, o Dr. David Keeper, em que o Johnny diz ao médico que cortou a ponta do seu próprio dedo com uma faca porque estava com muita raiva depois que a Amber discutiu com ele para que ele ficasse sóbrio. Depois que ele pontuou essa questão, ele começa a discutir o impacto das vítimas dessa violência de parceiro íntimo e ele diz, olha, nós não esperamos que nossas vítimas sejam perfeitas. E ele fala que não é incomum ver transtornos de estresse pós-traumático ou distúrbios emocionais nas vítimas. E ele fala que revisou várias notas, incluindo as notas do médico particular do Johnny, o Dr. David Keeper, principalmente as notas como conselheiro, as notas do terapeuta, as notas de avaliações de psicólogos e também vídeos. Em uma parte ele dá até a entender que ele avaliou a atuação do Johnny Depp como pirata no filme Piratas do Caribe, e que isso ajudou a montar toda a sua estrutura. Então, ele ficou meio que subentendido isso, que ele usou o filme para avaliar o comportamento do Johnny. Aí depois disso ele volta na questão do VPI, a violência de parceiro íntimo, e ele fala, olha, a agressão psicológica seria envolver-se em comportamento com o único propósito de prejudicar física ou emocionalmente alguém com objetivo de controle. Quando ele é questionado sobre o controle de carreira, que no caso é a versão da defesa da Amber de que o Johnny estava tentando parar a carreira dela. Então ele fala assim, impedir que alguém tenha sucesso em sua carreira seria uma forma de agressão psicológica. Então é ressaltado que o Johnny desencorajou a Amber em assumir papéis e que não gostava que ela trabalhasse. Então ele fala mais uma vez que o excesso de substâncias e a falta de controle comportamental e a impulsividade são fatores de risco para o VPI. E aí ele ressalta exemplos de depoimentos da Amber, como por exemplo, escrever em paredes, espelhos, escrever com sangue, danificar móveis, e tudo isso, segundo ele, já era um fator para esse descontrole. E ele começa a chegar na questão do narcisismo. Ele diz que o narcisismo é caracterizado por um pobre autocontrole, mudanças rápidas de humor e um sentimento indevido de admiração, adoração de poder, controle e falta de empatia. Ele fala que o narcisista mantém pessoas por perto enquanto são úteis para ele, é que esses narcisistas têm um grande senso de direito e precisam de elogios o tempo todo. E ele ressalta, esses traços todos são incluídos em uma personalidade narcisista, e isso aumenta o risco do VPI. E aí a Elaine pergunta, e ser invejoso, ter uma autoestima frágil faz parte desse diagnóstico? Ele fala sim, com certeza. Então a Elaine chega no ponto dessa construção de narrativa do psiquiatra e pergunta se o Johnny Depp se relaciona como um narcisista. E o doutor diz, olha, o fato da senhora Heard ficar devendo a ele, só querer ficar
com ele por fama, que no caso é o argumento do Johnny, é um exemplo disso, porque esse é o argumento dele, o ciúme dele faz parte disso. Para manter qualquer forma de autocontrole, o narcisista tem que ter falta de empatia, essa é outra faceta. Ele fala também que um dos mecanismos do agressor é culpar a própria vítima pelo que o agressor faz com a vítima. Aí ele fala, olha, depois dos incidentes de agressão, era uma rotina do Sr. Depp se desculpar por deixar esse monstro e essa raiva sair. E então ele ressalta que quando o Johnny estava sóbrio, ele podia ver que a sua vida era melhor sem o álcool e sem todas as substâncias. Então a Elaine encerra, o bastão volta para o advogado do Johnny, depois desse testemunho pesadíssimo. Então o advogado do Johnny começa a questionar o psiquiatra David sobre uma regra em particular, a regra Goodwalter, que é a seção 7 dos princípios de ética médica da Associação Psiquiatra Americana, a APA, que nesse caso afirma que os psiquiatras têm a responsabilidade de participar de atividades que contribuam para a melhoria da comunidade e da saúde pública, mas que não devem dar uma opinião profissional sobre figuras públicas que não examinaram pessoalmente e de quem não obtiveram consentimento para discutir sua saúde mental em declarações públicas. Essa lei foi nomeada pelo ex-senador dos Estados Unidos e candidato presidencial de 1964, Barry Goodwalter. Aí o psiquiatra David diz que essa regra Goodwalter não se aplica a ele neste caso, pois ele diz que leu muitas notas sobre o Johnny Depp para poder avaliá-lo, além de 2 vezes tentar avaliar o ator diretamente. Então ele fala, eu não sou um crítico de poltrona, eu não estou julgando esse caso por fora, eu li as notas, eu pedi para falar com o Johnny, tudo bem que ele não concordou em falar comigo, mas eu o avaliei. Aí o advogado do Johnny começa a ressaltar, ele começa a ler ali o manual da regra, que diz você não pode dar opinião, não pode dar uma avaliação sobre uma pessoa, uma figura pública com qual você nunca entrevistou. Aí o David começa a dizer assim, olha, se você está lendo isso, eu vou acreditar em você. Eu acredito que você não está deturpando o texto, mas então eu acredito que todo o sistema de justiça tem que ser nulo e que todas as testemunhas que passaram por aqui também têm que ser anuladas. Aí o advogado bate na tecla de novo da regra e ele fala, olha, eu sou um membro da APA, mas não quer dizer que cada membro tem que concordar categoricamente com todas as regras. E aí nesse momento, para se defender, ele começa a inflar suas respostas, o que não estava aparecendo quando ele estava com a equipe do Johnny. Aí ele começa a falar e o advogado tenta falar por cima para fazê-lo parar, então levantar a questão novamente, e o clima fica hostil. Aí tem uma hora que o advogado diz, olha, me dá um segundo para eu falar, que depois eu vou te dar mais que um segundo. Aí ele fala, tá, ok, fique à vontade, obrigado. E o advogado diz, o seu depoimento não está indo contra a regra? E ele olha para o advogado e diz, olha, a regra Goodwalter foi feita para presidentes e depois para políticos, não para Hollywood. Aí o advogado rebate, tá, mas você está prestando depoimento, então significa que você não está de acordo com a APA, não é? E ele fala, então você está dizendo que o sistema médico legal e forense é corrupto? Que o perito que estava testemunhando antes de mim não deveria ter testemunhado? Então sim, se é isso que você está dizendo, eu concordo. Aí o advogado ri e fala, olha, então você está concordando que a APA consideraria seu testemunho e sua opinião profissional antiéticas? E ele fala, eu sou um perito. Eu sou um perito. Essa regra permite que isso aconteça. Senão, eu não estaria autorizado a estar aqui. Aí o advogado vem de novo. Eu estou lhe perguntando sobre essa rúbrica. Se você agiu de forma antiética. É sim ou não? E ele fala não. Como eu sou um perito, eu não agi de forma antiética. E se você quer que o júri acredite que os peritos são desonestos, então eu acho que você deveria deixar para eles decidirem. Deixe o júri decidir. Aí o advogado diz, olha, eu vou fazer perguntas para você agora. Ele responde, pode fazer, porque essas foram fáceis. Eu só estou devolvendo o que você disse. Aí a juíza intervém e fala, doutor, só responda as perguntas e pare de falar. Aí ele diminui um pouco da frequência depois dessa chamada de atenção, mas como ele parecia estar irritado e se sentindo afrontado, ele reage da forma como pode. Então, por exemplo, o advogado fala, olha, então eu vou te fazer uma pergunta agora. Dele, Aí o advogado olha para o psiquiatra e diz, Dr. David, você não fez um diagnóstico
com o próprio Johnny Depp? Você simplesmente está se baseando em traços identificados? E aí o psiquiatra concorda. Só que ele fala: há um grupo de traços que eu classifico como traços do grupo B, incluindo transtorno de personalidade narcisista, que são fatores para o risco de violência por parceiro íntimo. Aí o advogado questiona o doutor sobre um exame médico da Amber e os 2 distúrbios emocionais de que ela sofria. Ele está se referindo ao testemunho da doutora Curry, de que a Amber sofre de transtorno de personalidade limítrofe e também transtorno de personalidade histriônica. E o advogado diz: olha, esses traços fazem parte do grupo B e isso a torna um fator de risco para cometer VPI. Aí ele diz: mas eu não fui solicitado a tratar a senhorita Heard. Aí o advogado entra na questão da linha de base, daquela insinuação que ele tinha feito anteriormente, que usou meio que o filme do Piratas do Caribe para embasar o seu diagnóstico. Inclusive, quando o advogado faz a pergunta linha de base, o psiquiatra fica tipo: linha de base? O que é isso? Esse momento gera até uma estranheza, porque qualquer pessoa da área de saúde mental sabe que quando se trata de linha de base, está sendo questionado o que estruturou a análise, o diagnóstico, quais são as bases, quais são as massas que formularam aquela opinião. Aí o advogado meio que explica o que é linha de base, aí o Dr. David: tá, entendi. E ele diz que assistiu vídeos, entrevistas. E o advogado pergunta: mas você se baseou no filme do Piratas do Caribe? E ele fala: não. Aí o advogado também pergunta se o psiquiatra se baseou no personagem William Wonka do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Quando o advogado fala o nome do personagem William, o David não sabe do que se trata. Então ele pergunta: o quê? Como assim? Aí o advogado fala que é do filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. E aí o psiquiatra fica indignado. Mas ele fica assim, tão indignado mesmo, que passa um tempo, aí ele faz assim e tal. E aí ele olha pra juíza e fala: eu preciso mesmo responder essa pergunta? E a juíza diz: você tem que responder todas as perguntas, senhor. Aí ele fala que não. Depois disso, o advogado começa a questionar o Dr. David sobre a velocidade de processamento do Johnny. Parte do testemunho do psiquiatra anteriormente foi que o Johnny tinha um declínio cognitivo. Então agora, questionado pelo advogado do Johnny, ele diz que o processamento do Johnny é mais lento do que se esperaria para um homem de 58 anos. Aí o advogado do Johnny chega numa questão muito interessante. E ele pergunta: doutor, você escreveu em seu relatório que o Johnny Depp era um idiota? Aí ele fala que não se lembra, ele diz: espera aí que eu estou tentando me lembrar. Ele começa a formular alguma resposta, ele diz: espera aí, estou tentando me lembrar ainda. E então quando ele lembra do que se trata, ao que ele tinha se referido, ele diz que pode ter dito que o Johnny era um idiota pela forma como o Johnny planejava dar um depoimento em vídeo a noite anterior a algum pedido. Então ele diz que quis dizer que o Johnny era um idiota na questão de planejamento e não no seu QI. Depois disso, o advogado questiona o Dr. David novamente sobre a questão de velocidade de processamento, que ele diagnosticou como lento. E aí o advogado ergue a questão sobre um mini exame de estado mental, no qual foi dito que o Johnny marcou 27 pontos em 30 quando foi testado. E que esses 3 pontos que ele perdeu foram em relação à memória e recordação. Aí o David diz que perder todos os 3 pontos na memória de palavras é muito incomum para um homem que tem apenas 58 anos sem danos cognitivos. E que isso era devido a um derrame ou coisa similar. Aí o advogado pergunta: olha, doutor, todos os casos de violência por parceiro íntimo estão ligados ao transtorno de abuso de substâncias? Ele fala não. Depois disso, eles chegam no assunto sobre o MDMA. E o Dr. David descreve essa substância como classe A e ele ressalta que em doses baixas faz com que as pessoas busquem proximidades com outras, mas que em doses altas, continuadas, podem ser fatal. E ele ressalta que o fato da substância não ser regulamentada significa que é muito difícil saber o que você está recebendo quando toma, e que ninguém sabe o que vai acontecer quando toma. E aí o advogado pergunta: então você já ouviu falar de alguém que cortou o seu próprio dedo usando MDMA? E ele diz: som. Aí o advogado pergunta ao Dr. David se no caso essa substância pode explicar algumas das imagens que o tribunal já havia presenciado antes, como o Johnny dormindo no chão ou em cadeiras, e o Dr. David diz sim. Porém ele acrescenta:
O Johnny também vomitou em si mesmo, e eu nunca vi Seroquel fazer isso. Aí o advogado aborda o Dr. David sobre os pontos relacionados ao uso de fone de ouvido do ator. E ele sinaliza que uma testemunha havia afirmado que o uso de fone era restrito à música, que não tinha nada a ver com falas. E o advogado também diz que o Dr. David não tem ideia de quantos atores usam fones de ouvido, e que nesse caso em particular, o Dr. David dar um testemunho dizendo que a capacidade da função cognitiva do Johnny estava reduzida por causa do uso de fone de ouvido era infundado. E aí, o Dr. David diz, olha, eu vou admitir, eu não sei nada sobre atuação, mas eu não estou errado em meu depoimento, pois eu me baseei em relatórios do tribunal. E eu duvido que os atores de Hollywood recebam seus roteiros através de fones de ouvido. E aí o advogado diz, mas não há evidências de que acontecia isso. E o psiquiatra diz, mas eu li os registros do tribunal. E aí o advogado diz, você sabe que Marlon Brando também usou fones de ouvido? E aí o Dr. David diz, ele não está morto? E aí há risadas no tribunal. E o advogado responde, está. E ele fala, então a resposta é não. Ele não usa fones agora. Aí o advogado diz, eu falo em relação ao passado. Aí o Dr. David diz, eu não sei nada sobre atuação, mas eu peço perdão se esse é o padrão. Usar fones para gravar filmes. Então eu peço perdão e digo que eu estava errado. Ele fala isso de uma forma muito cínica. E aí o advogado Wayne Denilson encerra o seu interrogatório. Depois do almoço, a advogada da Amber, a Elaine, volta a questionar o psiquiatra David. E então ela guia o depoimento para a Síndrome da Mulher Maltratada, BWS em inglês. Aí o doutor diz que essa síndrome muitas vezes pode ser confundida com um transtorno de personalidade borderline, que no caso foi o diagnóstico da doutora Curry sobre a Amber. Aí o doutor explana que muitos desses sintomas são semelhantes e que o BWS é uma forma de estresse pós-traumático. Ele também é questionado sobre os comportamentos causados pelo uso da substância MDMA. E ele fala que um dos efeitos é a destruição da propriedade, o que já foi mostrado o Jeff fazendo naquele vídeo do armário e tal, quebrando, jogando as coisas no chão. E aí ele fala também sobre como isso está diretamente ligado à violência do parceiro íntimo. E aí ele diz que essa destruição de propriedade é uma forma de mostrar controle. E então o tribunal começa a ver as imagens dos danos causados na casa do Johnny na Austrália, que ocorreram em um incidente lá em março de 2015. E ele diz, isso tudo aqui é consistente com tentativas de controle e intimidação. E a Elaine então pergunta, doutor, os viciados mentem? E ele diz, sim. Aí a Elaine fala, doutor, você se lembra quando o Johnny estava desmaiando no banheiro por causa do seu vômito? E o médico diz sim. E aí a Elaine pega e volta na questão da substância Seroquel, que é ressaltado que o Johnny estava tomando. E aí ela pergunta se o Seroquel faria com que o Johnny adormecesse tão profundamente que ele ficaria ali esparramado no chão ou numa cadeira, que neste caso segurando um sorvete no colo. E aí é exposto ao tribunal aquela imagem do Johnny dormindo lá, e o doutor fala, olha, não, o Seroquel não causaria um sono tão profundo. E o depoimento dele acaba. Então a próxima testemunha é a especialista e produtora da indústria do entretenimento, Catherine Arnold. E ela já é questionada pela Elaine, e ela começa a listar algumas das estrelas com quem havia trabalhado e também prêmios que seus filmes ganharam, incluindo um do Festival de Cinema de Veneza. Aí a Catherine diz que já testemunhou cerca de 4 vezes em processos de difamação e que em outros processos de danos ela já testemunhou mais de 100 vezes. E ela explica, eu já testemunhei tanto para réus quanto para autor. E aí ela fala que está ali no tribunal para avaliar as alegações do Johnny e da Amber dos supostos danos às suas carreiras. E ela começa falando sobre o Johnny. E ela parte do ponto sobre qualquer perda de renda que ele possa ter sofrido desde o artigo de opinião da Amber no Washington Post. E ela diz, o Sr. Depp teve uma carreira extraordinária ao longo de muitos anos. Então, é uma longa carreira para se olhar. Ele era uma estrela em ascensão no final dos anos 80 e no início dos anos 90. E ele realmente começou a se destacar quando trabalhou com o Tim Burton em Piratas do Caribe, com o seu papel de Jack Sparrow, que ficou mundialmente conhecido. Aí ela fala que o Johnny era muito querido, admirado,
tanto pela crítica da indústria, quanto pelo público, como pela estrela de cinema. Ao mesmo tempo, o seu comportamento fora do set e em sua vida pessoal e profissional começou a interferir no seu grande talento. Aí ela começa a relatar algumas histórias de problemas com o comportamento do Johnny que saíram nos anos 80 e 90, mas ela acredita que foi entre 2006 e 2010 que isso começou a afetar definitivamente a carreira do Johnny. E então foi neste momento que a agente do Johnny começou a lutar para conseguir papéis para ele e as produtoras não queriam contratá-lo. E ela diz que o momento chave veio em 2014, quando o Johnny apareceu no Hollywood Film Awards, quando ele estava tomado por substâncias ilícitas e álcool lá na premiação. E que então muitas pessoas começaram a questionar o comportamento e a carreira do Johnny. Aí ela diz também que o uso de bebidas, substâncias e os atrasos frequentes nos sets de filmagem faziam com que o comportamento dele ficasse imprevisível, somado a recentes processos judiciais que passaram a afetar a sua reputação e a consequente desaceleração de sua carreira. E ela descreve isso como um problema infeliz para a indústria, continuar trabalhando com ele no meio de tantas questões em aberto. Quando questionada sobre o julgamento de difamação do Johnny em Londres no verão de 2020, ela disse que as evidências tiveram um impacto negativo na carreira do Johnny. E ela diz que foi realmente muito difícil para o Johnny conseguir papéis porque os estúdios, como a Disney, não apreciavam a ligação do Johnny com as mensagens de texto que ele enviou falando sobre queimar cadáver. E a Elaine conduz o depoimento para chegar no 6º filme de Piratas do Caribe e nos rumores de que a Disney havia abandonado Johnny e que ele não retornaria no seu papel de Jack. Ela fala que a decisão da Disney em não trazer esse personagem de volta para o filme, lembrando que o filme nem chegou a ser produzido de fato, não tinha a ver especificamente com as polêmicas, mas sim que o personagem estava exausto e que não tinha mais para onde ir em rumos criativos. Então ela fala que o estúdio estava procurando maneiras de desenvolver a sequência com outro personagem ao invés do personagem do Johnny. E ela fala também das receitas mais baixas dos piratas recentes comparado com o sucesso dos primeiros filmes. Aí é perguntado, na opinião dela como especialista, qual foi o impacto que o editorial da Amber no Washington Post causou na carreira do Johnny. E ela diz, olha, foi muito pouca. Quase ninguém notou esse editorial. Poucas pessoas notaram. Nem a Disney percebeu que esse editorial foi publicado. Depois disso, ela foca na Amber. Ela descreve a carreira da Amber como longa, dizendo que a Amber é uma garota jovem, né? A Amber tem 36 anos. E ela fala que a Amber tem uma carreira incrível, com pelo menos 50 produções antes de seu divórcio com o Johnny Depp. Gente, nós vamos ver isso muito a fundo na biografia da Amber Heard. Vocês precisam assistir essa biografia. Não esqueçam, vocês vão ficar chocados com tudo que eu vou revelar lá. Se você estiver assistindo esse episódio lá no futuro, quando ele tiver saído, eu já vou colocar o link aqui. Aí ela descreve o sucesso da carreira da Amber, incluindo o papel dela como Mera em Aquaman, que foi o filme de maior bilheteria da DC. Ela também ressalta sobre o filme A Garota Dinamarquesa, que teve um elenco de alto nível, incluindo um rapaz que foi vencedor do Oscar. Porém, no entanto, ela diz que a carreira da Amber foi muito impactada desde a separação com o Johnny, principalmente por causa de uma campanha negativa nas redes sociais que a acompanhou. Ela fala que a negatividade online tornou difícil para os cineastas e outras empresas trabalharem com a Amber, porque a negatividade que estava sobre ela alcançaria as produções em que ela participasse. E ela diz, olha, o mundo da Amber tem sido silencioso em termos de oportunidade. Recentemente foi oferecido a Sra. Heard um pequeno papel em um filme independente, mas ela não conseguiu mais chances de filmes em estúdio. E que em Aquaman ela se tornou uma grande estrela porque ela alcançou renome internacional. No entanto, sua carreira não chegou nem perto dos níveis de sucesso que deveria ter tido após este filme. Aí ela fala que o ator Jason Momoa, que estrelou Aquaman, negociou seu salário de 3 a 4 milhões para o primeiro filme e pulou para 15 milhões para o segundo. E em comparação, foi negociado um salário de 1 milhão para a Amber no primeiro filme, e no segundo, ela ganhou apenas 2. Aí ela fala, olha, Sra. Heard não tinha influência para aumentar o seu salário, pois estava lutando
para manter o seu papel. Aí ela diz, olha, o papel da Rita Hurd foi muito reduzido comparado ao primeiro roteiro que foi enviado a ela, até o roteiro final que foi usado nas filmagens. Aí ela diz que uma das grandes mudanças foi a maior sequência de ação no final do filme, no qual o personagem da Amber foi cortado. E ela disse que a Amber lutou muito por essa cena de ação, treinando 5 horas por dia. Ela também fala que a Amber fez pouquíssima divulgação para Aquaman 2. Nesse caso, eu acredito que ela esteja se referindo à turnê de imprensa que os estúdios promovem. Porém, vale ressaltar aqui que Aquaman 2 não teve nem seu trailer lançado ainda. Então o estúdio não iniciou uma turnê de lançamento, uma campanha. Ela diz também que foi dito a Amber para não ir a um festival de cinema no qual todas as outras estrelas do filme foram convidadas. Aí ela fala, olha, agora a Rita Hurd não recebe pedidos de imprensa. Antes, ela costumava receber muitos. Depois disso, ela começa a trazer atores comparáveis à carreira da Amber. Ela começa um raciocínio para medir a trajetória cinematográfica da Amber. E ela diz que escolheu atores que interpretaram personagens de super-heróis em seus papéis de destaque, que eram atores bonitos, tinham idades semelhantes e podiam fazer acrobacias, além de ter boas habilidades de atuação. E ela então chegou ao número final de 5 atores. Jason Momoa, Gal Gadot, Ana de Armas, Zendaya e Chris Pine. Aí a Catherine diz que todos eles estavam em uma trajetória ascendente e que seria muito razoável pensar que a carreira da Amber estaria em uma trajetória ascendente do mesmo jeito, dentro de um período de 1 ano após o lançamento do filme. E ela ressalta novamente esses atores, dizendo que todos eles trabalharam com várias marcas desde seu sucesso inicial. No entanto, a Amber ainda não conseguiu continuar trabalhando com a sua grande e única marca, a empresa de cosméticos L'Oréal, que inclusive fez uma pausa nas campanhas que estavam sendo rodadas com a imagem da Amber. Quando ela foca nas perdas, ela diz que a Amber perdeu cerca de 2 milhões na renegociação de seu contrato para o segundo filme. E quando ela fala da TV, ela diz que havia uma faixa exponencial de convites que a Amber poderia ter recebido. E ela diz que o Jason Momoa foi um exemplo disso. Ele conseguiu um enorme sucesso na TV desde seu papel de estreia. Então, focando na perda de contratos de patrocínio, ela acredita que a Amber, considerando um tempo específico, perdeu até 8 milhões de dólares. E que dentro de um período de 5 anos seria razoável concluir que a Amber perdeu pelo menos 4 milhões por filme, no qual essa seria sua taxa negociada caso ela aparecesse em Aquaman 3. Então, neste ponto, ela já teria perdido 20 milhões em ganhos. E então a Catherine conclui que a perda combinada da Amber de ganhos em cinema, TV e marcas está entre 45 e 50 milhões de dólares, desde as declarações negativas do Johnny e seu advogado Adam Waldman, que foram realizadas após a separação do Johnny e da Amber. Então a Catherine começa a ser questionada pela equipe do Johnny. O questionamento inicial já foca nas carreiras que a Catherine comparou à possível carreira da Amber. No caso, as carreiras que estão prosperando, enquanto a da Amber está estagnada. Então o advogado questiona se alguns desses atores são realmente comparáveis a Amber. E ele diz, olha, o Jason Momoa estrelou o programa de TV Baywatch por anos, bem como um programa de enorme sucesso, Game of Thrones. E é claro, ele foi o personagem título de Aquaman. Isso não é comparável com a carreira da Amber. Daí ele diz, olha, a Gal Gadot interpreta a personagem principal em Mulher Maravilha. Ela é a Mulher Maravilha. Isso não é comparável com a Amber. Aí ele vai para Zendaya. Olha, a Zendaya está na Disney desde os 13 anos. E ela participou do filme de sucesso O Rei do Show. E ela é 10 anos mais nova do que a Amber. E então ele questiona se a especialista Catherine estava ciente de que o único papel da atriz Ana de Armas no filme Blade Runner, que no caso a Catherine havia citado anteriormente como um filme de estreia da Ana, no qual ela fez um grande sucesso. Aí ele entra na seguinte questão. Quando a Catherine abordou sobre a atriz Ana de Armas, ela falou
que a Anna fez um grande sucesso no filme Blade Runner. Aí o advogado pergunta assim pra ela: você está ciente que o único papel da senhorita Ana de Armas no filme Blade Runner foi em um gigantesco outdoor nu? E a Catherine diz: eu não estava ciente disso. Só porque você interpretou um super-herói em um ou em 2 filmes, não significa que você sempre será escalado para grandes produções. Aí, a especialista diz que a Amber estava sendo considerada para participar em 3 produções antes de seguir com sua separação do Johnny, que nesse caso era um filme do diretor Michael Bay, e uma produção para o Amazon Prime Video. E ela não especifica qual seria essa terceira produção. E aí ela fala que a Amber não conseguiu nenhum desses papéis por conta da publicidade negativa. Aí o advogado diz: olha, mas não há evidências de que ela não tenha conseguido esses papéis por conta das peças de defesa do Sr. Depp. Aí ele foca no contrato que a Amber tem com a L'Oréal e o advogado pergunta à especialista se ela estava ciente que a empresa faz uma nuvem de palavras de todas as palavras negativas usadas nas mídias sociais sobre a Amber. E a especialista diz que não. E ela diz que não sabia quais palavras estavam na nuvem. Aí o advogado cita algumas produções que a Amber participou e menciona sobre uma produção no qual ela recebeu um pagamento de $2.119 por semana para um filme de 2019 chamado The Gully, no qual a Amber substituiu a atriz britânica Alice Eve. E então o advogado pergunta à especialista se ela acha que a pontuação negativa de Q da Amber pode ser uma razão para seus baixos ganhos. E a Catherine diz que a pontuação de Q muda o tempo todo e que a da Amber foi tão baixa quanto 1. No caso, eles estão falando sobre o Q-score, que também é conhecido como Q-ranking. É uma medida de familiaridade, de um apelo de uma marca, celebridade ou empresa em um produto de entretenimento usado nos Estados Unidos. Então, quanto maior o Q-score, mais conceituado é o item ou a pessoa entre aqueles que conhecem o assunto. Aí o advogado lembra ao tribunal que entre abril de 2020 e janeiro de 2021, a Amber recebeu 1,2 milhões de comentários negativos nas mídias sociais. E aí é perguntado se o prejuízo que a Catherine estimou para a Amber de até 50 milhões foi baseado nos limites máximos do que ela poderia ter ganho. E a Catherine diz que não, que ela se baseou nas estimativas de taxas previamente negociadas em papéis anteriores. E aí acaba esse dia, que foi dedicado exclusivamente a esses profissionais que vieram testemunhar em favor da Amber. E aí é bem interessante aqui o testemunho dessa Catherine, porque ele é bem cabível. Isso eu afirmo não no terreno da minha opinião ou do que eu acho, mas sim no campo dos fatos. Os atores que ela pegou para comparar com uma possível carreira da Amber era muito absurdo, porque essas pessoas específicas tiveram sucessos simultâneos e consecutivos. A gente pode olhar no caso da Zendaya, é uma atriz que eu não gosto de jeito nenhum. Porém, ela tem sucessos como, por exemplo, a série da HBO Euphoria. Ela tem a participação ali como protagonista feminina nos 3 filmes do Homem-Aranha. Ela tem aquele filme mencionado, Rei do Show, que foi um grande sucesso de bilheteria. Inclusive, se eu não me engano, foram 400 milhões que esse filme arrecadou em bilheteria. E ela teve sua imagem visível no Disney Channel pelo menos por 6 anos, porque ela fez uma série de TV na Disney chamada No Ritmo. Nessa época, o Disney Channel ainda tinha audiência. Hoje em dia não tem mais, mas antigamente tinha audiência. E essa série teve um êxito muito grande na programação do canal. E depois ela ficou mais 3 temporadas na série do Disney Channel, KC Undercover. Essa série começou em 2015 e foi exibida até o ano de 2018. Já a série No Ritmo ficou de 2010 a 2013. Então nós estamos falando aqui de uma margem significativa de públicos, principalmente na primeira série, e depois de um público menor, mas ainda presente e constante, nesta segunda. E a visibilidade que ela teve na televisão, dentro do Disney Channel nos Estados Unidos e também no Disney Channel no mundo todo, incluindo aqui no Brasil, foi bastante significativo. Querendo ou não, a Zendaya pegou vários sucessos de forma consecutiva. Já a Gal, a atriz de Mulher Maravilha, pode não ter atuado em filmes que chegaram ao mesmo patamar, porém o sucesso desse filme Mulher Maravilha foi astronômico e também marcante na memória popular de quem consome esses filmes. Então você estar presente em um sucesso e você fazer sucesso juntamente a um produto são 2 coisas muito diferentes. Eu achei a ética dessa profissional bastante baixa, porque o júri não pode fazer pesquisas. Então, basicamente, eles ficam à mercê de tudo que é dito ali no banco das testemunhas. Essa senhora usou exemplos inadequados
que não se encaixam na verdadeira circunstância da Amber. Então, basicamente, ela se aproveitou da suposta ignorância do júri em relação ao assunto, soprando nomes famosos, que basicamente eu acredito que a maior parte das pessoas ali dos 7 jurados devem ter ouvido falar, fazendo essa associação com o nome da Amber. Esse testemunho dela é muito desonesto, porque uma pesquisa de 10 minutinhos derruba todo o argumento dela. Esse testemunho é interessante porque eu consigo refutar, porque eu entendo um pouco da indústria, não entendo muito, mas eu entendo, já estudei sobre isso no passado, e também é uma coisa fácil de pesquisar. Agora, e os outros testemunhos, por exemplo, testemunhos médicos e outras pessoas que são peritas, que dizem qualquer coisa, que nós acabamos não tendo certeza absoluta se aquela informação faz sentido. Porque nesse caso, a carreira ascendente desses atores que ela mencionou é uma verdade. Porém, não é justa essa comparação colocando a Amber na mesma balança. Então ela sentou ali, cuspiu um monte de informações, construiu um monte de elaborações que não eram reais. Então eu digo aqui, sem medo de errar, o testemunho dessa mulher foi bastante desqualificado, foi bastante desonesto, muito mentiroso e altamente especulativo. Principalmente na parte dos ganhos, porque embora a Amber tenha ganho uma grande quantia, uma grande soma em Aquaman, o ganho que ela teve nos outros filmes não chegou nem perto de $1 milhão. Eu acredito que a Amber deve ter ganhado mais com a campanha da L'Oréal do que em qualquer outro filme, exceto Aquaman, que ela já tenha participado. E vocês vão entender isso lá na biografia Amber Heard, que vai sair, não deixem de conferir. Então eu ressalto aqui uma artimanha ardilosa da defesa e bastante descarada para quem entende um pouco desse assunto. O que, no geral, reforça a crença que eles estão colocando peritos no banco para reforçar qualquer coisa que possa sustentar a defesa da Amber. E então a gente chega no psiquiatra, o Dr. David, que roubou a cena nesse dia. A gente já tinha se chocado com a coragem da doutora Hughes de fazer afirmações altamente audaciosas em seu testemunho. Mas o testemunho desse homem aqui foi absolutamente selvagem. Ele foi tão longe para descrever conceitos psicológicos e relacionais com uma inépcia tão gritante que chega a ser alarmante e coloca até em estado de preocupação como esse homem realmente executa o seu trabalho profissional. Ele simplesmente testemunhou ali como se ele não entendesse, mas eu sei que ele entende, os distúrbios de controle de impulsos ou abuso de polissubstâncias e a dinâmica de comorbidade. E durante o testemunho dele, ele exibiu o tempo todo sinais de desinibição e comportamento grosseiramente desorganizado, que parecia até ser um processo de pensamento circunstancial, agitação psicomotora e sinais de liberação frontal muito proeminentes. A sensação que dava é que ele gostava muito de ouvir sua própria voz. Só que quando questionado pela equipe do Johnny, ele não sabia como responder as perguntas, aparentemente, porque as respostas dele não eram diretas nem eficientes. Porém, no redirecionamento que era feito pela equipe da Amber, de repente ele sabia como responder as perguntas dos advogados de forma direta e eficiente, em vez de ficar se defendendo. É claro, eu sei que ele estava ali para falar em nome da Amber, porém a postura dele deixava claro que ele estava ali para dar respostas favoráveis que condiziam com o seu lado pagador. Ou seja, uma pessoa que está olhando de longe pergunta: quem está pagando o testemunho deste homem? É aquela equipe ali? Faz sentido. Então, basicamente, esse é o raciocínio lógico que passa pela cabeça de quem assiste o testemunho dele, que foi berrante. De tudo que já rolou nesse tribunal até aqui, o testemunho dele foi realmente o mais chocante e alarmante. Eu acho que o mais agravante ainda foi a falta de profissionalismo nele ao colocar idiota no relatório. Ali ele chutou as estribeiras, a barraca, a casa, ele derrubou tudo quando ele colocou isso. Para ele ter escrito algo assim, significa que ele estava tão à vontade, tipo, nossa, eu estou poderoso, eu estou sentado nesse trono, que ele nem pensou que isso poderia reverberar em alguma consequência negativa para a equipe que o contratou. Eu acho que essa parte deixa claro o quanto esse homem já estava perdido em si mesmo. E o fato dele ter colocado o idiota ali reforçou para mim que ele nem se importava mesmo em ajudar no caso da Amber. Eu acredito que o que passou pela mente dele era que aquela audiência era a grande chance dele fazer um nome para si mesmo. Acho que antes mesmo dele depor, ele provavelmente se imaginou se tornando a testemunha de julgamento mais procurada do planeta para casos ricos
e de alto perfil. Além, é claro, de ser convidado para todos os programas de TV noturnos. A postura dele só afunda a defesa em vários aspectos, porque ele deveria aparentar ter uma postura mais calma, mesmo que estivesse falando em nome da Amber, defendendo a Amber. Se ele passasse um ar de neutralidade, ele faria com que as respostas dele tivessem mais impacto sobre o júri. O depoimento dele se tornou um show à parte, que se dane Johnny Depp e Amber Heard. Ele era a estrela naquele dia. Foi um show de egocentrismo, como se ele estivesse num palco, e a forma como ele encarava, ele enfrentava o advogado foi bastante desconfortável, e eu digo isso no aspecto legal. Eu sei que é entretenimento para quem está acompanhando, é engraçado, é chocante ver aquele bate-boca todo, só que como nós estamos falando aqui de um processo sério, nós estamos falando aqui de audiências, nós estamos falando aqui de um perito, o comportamento dele foi contra tudo o que se espera de um perito. Então, mais uma vez, a equipe da Amber dá de cara na parede com os peritos. Alguém me diz onde eles estão arrumando esses peritos. Então, mais um dia de julgamento em que os peritos da Amber são desacreditados. Nesse caso, o homem colocou em descrédito por sua própria postura. O jeitão dele já era meio estranho por si só. Eu acho que isso não significa que ele tem que ser zombado ali pelo que ele fazia com a boca e tal. A gente não sabe se é alguma doença, se é alguma coisa. Eu acho que as pessoas não deviam ficar zombando. É engraçado as caras e bocas estranhas que ele fez, mas eu acho que isso não é motivo para as pessoas ficarem ridicularizando a forma física, a aparência dele. Isso não é certo. O que está sendo questionado aqui é o comportamento dele ali como psiquiatra, que foi apavorante, que foi berrante e que foi desastroso. Aí tem outro detalhe aqui que eu também acho que ficou feio. A gente teve aquele testemunho do Dr. Richard. Foi um testemunho mais centrado, ele falou de forma profissional, ele falou em nome da defesa, ok, mas ele foi realmente um homem mais civilizado. Só que teve uma parte que pegou ali no testemunho dele, que foi quando a Camille mostrou ali as fotos e ele disse que não viu. Isso não é a primeira vez que acontece. Parece que todos os especialistas da Amber não estão recebendo todas as evidências. E eu não entendo como a equipe dela, como os advogados, não mostram essas evidências, porque esse pessoal sendo pego de surpresa ali no tribunal, não fica bem novamente. Eu, como jurado, falo aí, que estranho, ele formulou a opinião dele sem ter visto todas as evidências e agora ele viu as evidências aqui na frente de todo mundo, tá estranho isso aí. Então assim, é outra coisa que não faz sentido. Se eu fosse a Amber nesse momento e eles fossem os meus advogados, com certeza eu estaria em puro desespero, porque tudo nessa defesa, até o dia de hoje, é difícil agora imaginar uma reviravolta milagrosa que surgirá no último dia, tudo nessa defesa afunda ainda mais com a própria Amber, com os relatos dela e com o que eles estão tentando apresentar ao júri. O que me pareceu observando a estratégia da defesa é que eles deixam com que esses peritos se baseiem, pelo menos parte deles, como a doutora Huggs, aquela especialista Catherine, fazer comentários falsos para que eles consigam construir uma narrativa falsa, sem se importar que talvez, quando a equipe do Johnny vir rebater toda essa estrutura fake, isso possa causar um impacto no júri. Então parece que eles acreditam, não, pode ir lá, fala o que você quiser, eu vou fazer as perguntas, vou construir a narrativa, o júri vai acreditar. Não importa o que a equipe venha dizer depois, não vai ser tão significativo quanto o que você disse antes. Se eles estão pensando ou pensaram desse jeito, isso foi um grande erro por parte da defesa. Pode pegar exemplo aqui, todo o depoimento da doutora Curry. Ela fez uma série de comentários sobre a Amber, diagnosticou, falou isso, falou aquilo. Quando a doutora Huggs veio depois, ela tentou desconstruir, mas ela não conseguiu, porque as especificações, toda a construção que a doutora Curry havia feito, ficou muito sólida. Embora ela tentasse dizer, a doutora Curry não considerou isso no manual, não considerou aquilo, não chegou a abalar, não chegou a destruir toda a estrutura, todo o depoimento da doutora Curry. Então a argumentação pode até ser rebatida posteriormente, mas se ela estiver bem construída, ela não será totalmente abalada, ou nesse caso, não será em nenhum momento. Porém, o psiquiatra, que foi bastante confrontado e havia dado muita argumentação inicial, quando questionado inicialmente pela equipe da Amber, viu seus motivos, viu suas falas e viu sua interação ser totalmente colocada em descrédito através da sua própria postura arrogante, suas falas dúbias, suas respostas incongruentes e arrogantes. O testemunho dele pode ter sido muito interessante,
Ele pode até ter roubado a cena, mas com certeza não impactou o júri como um testemunho de credibilidade. Eu acho que a única parte honesta do testemunho da Catherine é quando ela diz que a Amber foi afetada, mas eu acredito que ela não foi afetada especificamente pelas defesas que o Johnny fez com o advogado lá naqueles artigos. Ela foi afetada pela campanha negativa que começou através dos fãs do Johnny Depp, que obviamente não acreditaram nas alegações que ela fez em relação ao ex-marido. Essa campanha negativa dos fãs afastou as marcas e afastou os estúdios, mas não especificamente porque o Johnny a atacou, mas porque as pessoas não acreditaram no que ela estava alegando. Então há uma diferença aqui, porque quando o artigo dela e as acusações posteriores começaram a circular pela mídia, o Johnny ficou em descrédito, a imprensa toda se virou contra ele. Então não faz sentido. Se a imprensa está toda contra ele, como ele teria poder para jogar os estúdios contra ela? Esse argumento só funcionaria se, no caso, o artigo dele mudasse sua imagem mediante a imprensa. O artigo dele reforçou o que os fãs já acreditavam, não a opinião da imprensa, que permanece a mesma desde que a Amber apareceu lá no tribunal. Então, especificamente, o que ele tentou fazer não gerou impacto nenhum para ela e nem mesmo para ele, porque a imprensa não mudou a opinião. A imprensa, a mídia permaneceu do mesmo lado, do lado da Amber. Então, isso é mais um ponto do testemunho dela que não é honesto. O problema é até real, mas só não é do jeito que ela falou. E o próprio testemunho dela traz contradições, porque ela mesma disse, olha, o Johnny Depp estragou sua imagem com a indústria, ele ficou mal falado na imprensa. Então, ela mesma diz que ele ficou mal falado na imprensa, mas no argumento dela, ela diz que era por causa das bebidas, de chegar atrasado nos sets, da má reputação que ele começou a ter ali no meio dos estúdios. Então é exatamente isso. Como uma pessoa que tem uma má reputação nos estúdios pode causar má reputação a outra pessoa? Se um indivíduo tem uma má reputação, ninguém vai acreditar no que ele está falando. Essa medida não faz sentido. E o testemunho dela foi como um castelo de cartas que, na minha visão e no meu entender, desmoronou por completo, porque os fios estão completamente soltos e nada encaixa com nada. A cada aspecto de algum ponto que ela puxava para expor ao júri sobre os danos causados a Amber, cada sessão desmentia a sessão anterior. Eu li uma estatística uma vez que quando uma pessoa se auto-intitula especialista e diz algo, as pessoas que estão ouvindo tendem a acreditar instantaneamente nesta fala por causa desse título de especialista. Esse impacto foi medido com o efeito da televisão, de especialistas que aparecem nesses programas. Eu sou especialista, especialistas descobrem mal no ovo, mal no suco de laranja. E então as pessoas passam a levar aquilo como verdade porque elas ouviram um especialista dizendo algo. Que esse julgamento nós já podemos pegar como exemplo que os especialistas hoje são usados como arma, tanto para o bem como para o mal. Sempre vai ter um especialista para testemunhar em favor do absurdo e do inacreditável. Sempre haverá especialistas que apoiarão esse especialista que fez uma declaração abominável. Dentro do campo da psicologia existem diversos tipos de especialista e vocês não têm noção de quantas divergências existem desse lado e de quantas pessoas são pagas, financiadas para sustentar uma opinião, uma base teórica ou um estudo científico de um comportamento que esse especialista pode considerar apropriado ou inadequado, dependendo de quem estiver financiando. Ai, mas o cientista tal acabou de descobrir que isso faz mal. A gente tem que ter muito cuidado, porque essas pessoas podem não ser financiadas por quem tem o melhor dos interesses. Não acredite em tudo que você ouve à primeira vista de uma pessoa que você não conhece. Não importa quanto apoio essa pessoa possa ter, pode estar a mídia inteira apoiando. Duvide, questione, faça suas próprias pesquisas. Opinião pode ser comprada, estudos podem ser forjados e sucesso pode ser fabricado, principalmente quando há uma máquina de imprensa do seu lado. A ciência é falível e os especialistas também são falíveis. Muitos profissionais podem até estar afirmando algo que acreditam, mas isso ainda não significa que aquilo especificamente é correto, é certo ou é verdadeiro. Quando eu estabeleço a minha opinião, o meu objetivo não é fazer com que você concorde comigo. O meu objetivo é estabelecer um ponto de reflexão. Se através da sua reflexão
você acreditar, concordar e apoiar o que eu estou dizendo, essa é uma transformação saudável em um ponto substancial de um pensamento que era um antes e agora é outro. Se não há reflexão no ensino que você está recebendo, nas palavras que você está ouvindo, todos os ensinos que são estabelecidos como uma verdade absoluta, sem que haja um incentivo para você buscar sua própria informação e evidências que possam se encaixar com aquela opinião, então significa que o que está sendo aplicado é um método usado por líderes de seitas, de cultos e de movimentos radicais. Se quem você ouve não te estimula a pensar por conta própria, a questionar e a buscar mais informações, significa que você está sendo guiado para participar de um grupo de pessoas que pensa sempre da mesma forma, do mesmo jeito, e são guiadas por um indivíduo que está escondendo um outro indivíduo que está por trás dele. O processo verdadeiro de aprendizagem estimula o pensamento. Isso não tem nada a ver com você repetir exatamente o que você ouviu alguém dizer. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilha, comenta aqui embaixo, ajuda muito o canal, a gente precisa crescer e eu preciso da sua ajuda para isso. Também quero desejar boas-vindas a todas as pessoas que estão chegando. Aos poucos eu vou conseguir responder todos os comentários. Se você quiser saber mais sobre mim, conheça meu livro Perfeito Estranho, já está disponível lá no meu site. Conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele descobre que o serial killer está escondido em sua própria casa. Essa história tem uma virada, na verdade tem várias viradas e reviravoltas bem gigantes. Você que gosta de sentir uma tensão, se prepara, você vai ficar assim hipnotizado por essa história. O livro também tem trilhas sonoras disponíveis nas plataformas digitais, trilhas exclusivas feitas para acompanhamento de leitura deste livro, então você vai gostar bastante. Lembre-se que eu tenho um canal de cortes, onde as análises são recortadas e postadas por lá. Eu também tenho um grupo no Telegram, entra, participa, lá tem áudios exclusivos, e também você pode me seguir no Instagram, Gustavo N, Psicanalista. A gente se vê no próximo caso, não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Fui, pessoal!